Boa noite a todos. Alguém pela primeira vez na nossa casa? Pelo jeito somos todos conhecidos, então tudo bem. Meu nome é Pedro Paulo e fui encarregado pela direção da casa para conversar com vocês nesta noite. Como é de costume, eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que vamos fazer de conta que lá fora tem uma fileira de caixas ou de tambor, cada um escolhe. E vamos deixar lá fora todas as preocupações que a gente carregou até aqui. Para que a gente fique mais tranquilo e possa ouvir aquilo que eu pretendo passar para vocês nessa conversa, sem se preocupar com o que está lá no pacote. Provavelmente eles vão crescer um pouquinho nessa primeira hora, mas depois vocês lidam com isso. E também convidá-los a fazer, cada um particularmente, a sua oração para antes da gente começar a tratar do assunto de hoje. Porque cada um sabe o que mais lhe incomoda e o que mais está precisando a atenção daquele que nos protege. Então, um tempinho para vocês antes que eu comece a conversar com vocês. Como Deus não para o tempo todo, provavelmente Ele já ouviu o pedido de cada um. E para que a gente não comece a pedir mais do que precisa e mais do que deve, vamos ao que interessa. Tomei a liberdade de trazer essa figura do universo e o que a gente tem observado nesta era tecnológica que a gente atravessa é que nunca a palavra infinito teve o seu significado tão ratificado, tão definido, já que as nossas naves estão, e os telescópios, fotografando o universo cada vez mais profundamente e não encontram o fim. Então, realmente é um infinito e dá uma noção do quanto pouco nós conhecemos a respeito dessa obra da criação. E, por não saber nada a respeito, só está vendo cada vez mais planetas, galáxias, a gente pode citar o Livro dos Espíritos, quando ele diz: o universo não é obra do acaso. Seria um absurdo considerar o acaso um ser inteligente.
Quer dizer, não seria alguma coisa que não seja inteligente o Criador de toda essa vastidão infinita. Opa, não é tão rápido assim, Pedro Paulo. Bom, não fiquem bravos comigo por causa desse aviso, tá? Nós temos uma biblioteca com mais de 11.000 livros ou exemplares, que podem ser emprestados por todos aqueles que frequentam a nossa casa. E alguns desses exemplares, a gente tem vários deles, quer dizer, são vários exemplares repetidos, mas que são utilizados frequentemente nos cursos que esta casa oferece, tal como o COEM e o PBDE. E algumas pessoas que emprestam o livro da nossa biblioteca acabam esquecendo ele em casa, depois da leitura. Então, aqueles que eventualmente tenham deixado passar isso desapercebido, se você leu, emprestou um livro, leu, por favor, devolva, para que a gente possa emprestar para outras pessoas. Mas falando em tecnologia, em um cenário científico amplamente dominado pelo materialismo, a questão da consciência que cada um de nós tem, aquela vozinha que de vez em quando apita e diz, olha, será que é por aí? Você não está dando uma mancada, não? Cuidado, não é uma boa. Então, a questão da consciência continua a intrigar e a desafiar mentes brilhantes. Quer dizer, tem muita gente preocupada ou procurando saber o que está atrás da consciência. E entre aqueles que estão à procura de uma resposta, aparece o tal do Christoph Koch, neurocientista que emerge como figura central no debate sobre a consciência, sugerindo que a consciência pode ser mais do que um mero subproduto da atividade cerebral. O que o Koch está querendo dizer com isso? Que não basta o materialismo para explicar a consciência. Que não é uma simples troca de impulso elétrico entre as sinapses, neurônios, etc., que justificaria a consciência. E durante esse simpósio, 15º simpósio, a tradução daquela frase ali em inglês, o behind, eu não sei falar inglês, então não vou tentar fazer isso dessa vez. Mas a tradução seria antes e depois do cérebro. Quer dizer, o que existe realmente antes e depois? E ele, então, propõe uma reflexão sobre as limitações do materialismo e explorar a possibilidade da consciência ser um elemento fundamental no universo. O Koch está aqui entrando no terreno que ele quer dizer que a consciência não é só o que cada um de nós temos. Ela vai mais longe. Voltando ao nosso universo infinito, que a gente não consegue chegar ao final, ao limite dele. E imaginar o cérebro que a gente tem, que a humanidade tem.
Vocês têm ideia de quanto é que pesa o cérebro, em média? Ele oscila entre 1,2 ou 1,3 e 1,5 kg. É o tamanho do cérebro. E ele tem consciência. A gente sabe que tem consciência. Escuta a consciência se insinuando na nossa vida o tempo todo. E o Koch está a fim de descobrir o que é que existe atrás dessa consciência que nós todos temos. Ele destacou, já que ele está se incomodando com ela, com eventos extraordinários, como experiências de quase morte e lucidez terminal, com fenômenos que desafiam as explicações puramente materialistas. E nesses fenômenos, a sinapse, o neurônio, a condução elétrica dentro do nosso cérebro de 1,5 kg não é capaz de explicar. Materialmente, não dá. Tem que ter mais alguma coisa. É o que diz o Koch. Esses eventos, segundo ele, exigem uma reconsideração, uma mudança metafísica no que o panpsiquismo vê como consciência e nela uma propriedade da matéria. O panpsiquismo vê a consciência como uma propriedade intrínseca da matéria. E a proposta do Koch não é de uma alma religiosa, mas sim de um deslocamento metafísico que considera a consciência como uma lei fundamental do universo, semelhante ao materialismo, a tudo que é material, e à força. O materialismo e a força são elementos do nosso cotidiano. Aqui um exemplo de que o materialismo não consegue explicar de maneira satisfatória. É a história desse Gary Dockery. A pronúncia fica a cargo de cada um e daqueles que entendem inglês, ou conhecem o inglês. A história dele é um episódio da medicina moderna, desafiando a compreensão sobre a consciência humana. Essa é uma notícia que circulou na internet há coisa de 15 dias. Baleado durante uma ronda policial em 1988, entrou num coma profundo que durou 7 anos e meio. Quer dizer, toda a tecnologia, toda a medicina não tinha o que fazer senão ficar observando. Em fevereiro do ano de 1996, 7 anos e meio depois, ocorre o impossível, quer dizer, materialmente impossível. Sem aviso, ele despertou com clareza chocante, conversando por 18 horas seguidas. Mas ele conversou de que maneira? Reconheceu os filhos, agora crescidos, relembrou detalhes do seu passado e até brincou sobre o tempo perdido. Não foi apenas um despertar biológico. Foi uma reconexão emocional intensa que permitiu uma despedida digna. Porque, da mesma maneira que ele acordou, lembrou de tudo, conversou por 18 horas, logo retomou o estado de coma e no ano seguinte faleceu devido a um coágulo sanguíneo. Então, do ponto de vista material, isso não é um milagre, isso é um negócio impossível de acontecer.
Gozado, é impossível, mas aconteceu. E agora? Como é que fica? Quem é que explica? E se a gente tiver interesse nisso, for pesquisar, existe literatura abundante, a internet está cheia de casos e eles são muito recorrentes. São tão recorrentes que existe um brasileiro, aliás, é um brasileiro, dois brasileiros, que publicaram um livro no exterior primeiro, chamado A Ciência da Vida Após a Morte. E nesse livro existem vários casos, inclusive de reencarnação registrado, com dados que a gente chega a duvidar. Então, realmente, a gente precisa pensar muito a respeito disso para ver como é que se comporta. Mas quem é o tal do Koch? Christoph Koch. Formação dele: cientista cognitivo, neurofisiologista e neurocientista computacional. É um germano-americano. Quer dizer, ele é um alemão que mudou-se para os Estados Unidos e, como ele é muito bom, naturalmente teve que assumir a cidadania também americana. É presidente e cientista-chefe do Instituto Allen de Ciências do Cérebro e atualmente investigador meritório. E cientista-chefe da TIM, eu e meu inglês, dessa fundação, dedicada a aliviar sofrimento e angústia humana. E o trabalho do Christoph é mais conhecido por seu trabalho sobre a base neural da consciência. Trabalho sobre a base neural da consciência. Ele, apesar de neurocientista computacional, ele fica, vamos dizer assim, quer saber mais a respeito disso. Só o materialismo não explica. Só a constituição física, material do cérebro não explica a consciência. Curiosamente, esse Koch, ele tem a iniciação dele religiosa, digamos, no catolicismo. Mas ele não fala numa alma religiosa, como nós vimos há pouco. Ele quer saber se essa conexão neural, material, no cérebro, explica mais do que as reações físicas, materiais, que o cérebro desenvolve. E na última década, trabalhou com o psiquiatra, neurocientista, esse é mais fácil de pronunciar, Giulio Tononi. E o Koch defende uma variante moderna do panpsiquismo. O panpsiquismo diz o quê? É uma antiga crença filosófica que diz que, de alguma forma de consciência, pode ser encontrada em todas as coisas. Aqui a gente dá uma paradinha e pula para a doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que o espírito evolui no material, no vegetal e no espiritual. E se a gente vai procurar um exemplo fora da raça humana, começa a ficar complicado explicar comportamento de animais, de cães, de gatos, enfim. De um João de Barro, com a construção dele aprimorada da sua casa, e o arquiteto vai lá e fica imaginando como é que o João de Barro é capaz de tamanha arte. Os castores, quando fazem diques, enfim, cada um vai poder ter um exemplo de citar. Quem tem um animal em casa, um animal doméstico, sabe como é que ele se comporta, o que ele é capaz de prever. Os cães, por exemplo, normalmente, eles se habituam até com
barulho do motor do seu carro. Você está lá na esquina de cima, ele escuta o barulho, ele já sabe que você está chegando. Ou pelo menos seu carro está chegando. Então, essa crença filosófica antiga, consciência pode ser encontrada em todas as coisas. Consciência. Deve-se temer a morte? É a respeito do que a gente tem que falar hoje. Até porque o que mais assusta é saber que a vida vai acabar e como é que vamos fazer, não? Mas para falar sobre elas, vamos falar primeiro do Marco Aurélio, imperador romano. 161 e 180 depois de Cristo. Marco Aurélio, imperador romano, quando a gente fala em imperador, o título já assusta. Mas seus historiadores o colocam entre os 5 melhores imperadores que existiram, do ponto de vista de, não é melhor do que fez coisas, mas melhor no sentido de humanidade. E, curiosamente, os seus biólogos nos trazem que ele não escreveu nenhum livro, mas ele tinha um diário pessoal. E é através desse diário pessoal, depois transformado em livro, que se pôde apanhar o conteúdo, vamos dizer assim, o tipo de ser humano que era o Marco Aurélio. Mas então, dentro do seu diário, um dos maiores representantes do estoicismo, nós já vamos ver o estoicismo, deixou uma frase que resume a visão sobre a vida, morte e propósito. Essa filosofia estoica, ela ganhou força agora no mundo moderno, porque ela ajuda a enfrentar a ansiedade, o medo do futuro e a sensação de desperdício do tempo. De novo, quando a gente fala no desperdício do tempo, a gente enrosca na doutrina espírita outra vez. Existe um livro chamado Esqueci o título do livro, parece ser uma boa. É do Chico Xavier. Não é o Evangelho de Chico Xavier, lembrei. Na minha idade isso acontece, tá? São 84 anos, já está na hora de começar a esquecer as coisas. Então, nesse livro, o Evangelho de Chico Xavier, são falas do Chico Xavier, não são estado de mediunidade. E o Chico Xavier diz que nos contatos dele com os espíritos, o maior arrependimento, vamos colocar arrependimento, do espírito, quando se vê de volta à pátria espiritual, é o desperdício de tempo durante a encarnação. Então, eu costumo brincar dizendo que você progredir, não tem como fugir disso, você vai progredir, quer queira, quer não. A velocidade com que você vai fazer disso já não depende de ter que progredir, vai depender de você. Se você ficar sentado na beira do barranco, não vai progredir nunca. Vai ficar reencarnando per século seculorum. Então, o desperdício do tempo. E o que dizia já, o que pensava, vamos colocar assim, já que ele não estava escrevendo para ninguém, o Marco Aurélio. Não é a morte que o homem deve temer, mas sim não começar a viver. É o desperdício do tempo. Dizer, já que você está encarnado, vamos trabalhar, vamos tentar a progressão, vamos tentar o desenvolvimento,
a evolução. Isso é um convite a abandonar a procrastinação existencial. Ou seja, aquela história de vamos deixar para amanhã. Amanhã eu começo. Amanhã eu vou começar a trabalhar, amanhã eu vou começar a pensar em procurar o meu caminho. Nada disso. O negócio é abandonar a procrastinação existencial e começar hoje. Para não desperdiçar tempo. E depois se arrepender do outro lado. O estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. A título de curiosidade, o Luz Eterna, esta casa, quando foi concretizada, quando ela apareceu, o foco principal do Luz Eterna é a fidelidade ao conhecimento. É o estudo contínuo da doutrina espírita baseada nas obras de Kardec. E nas obras de Kardec você encontra a afirmativa de que o espiritismo deve ser capaz de estar com a verdade em todas as épocas da civilização. Ele não é estático, ele é sujeito a mudança quando? Quando percebe que está no caminho errado, quando está pregando alguma coisa que não é a correta. Então, quando a gente vê um Koch falando da consciência a nível cósmico, a gente confere com o espiritismo. Mas vamos falar um pouquinho de como é que a gente se prepara para morrer materialmente. Nós já fizemos a exposição dessa... É um texto do Drauzio Varela. Eu vou passar alguns pedacinhos dele. A visão também piora. Quando é que a visão também piora? Todos nós temos uma data de nascimento, uma idade cronológica. Também temos uma idade fisiológica, diferentes. Cronológica, quando você nasceu, fisiológica de desenvolvimento. E do 0 a mais ou menos, vai variar entre 18 e 25 anos, mais ou menos, o materialismo, o processo biológico, está num crescimento, num desenvolvimento. E tudo que a gente faz para que esse desenvolvimento desse organismo biológico seja legal, bom, tudo que a gente investe nisso, tomando cuidado com a saúde, alimentação, hábitos, enfim, tudo que a gente faz vai acumulando uma energia para um organismo saudável. Chegando no fim desse crescimento, desse desenvolvimento, a gente entraria numa reta, num período estável de bom funcionamento desse organismo que foi bem conduzido, em que a gente ouviu os recadinhos que o corpo da gente manda todo dia, a toda hora, e tomou providência. Está muito frio hoje, eu não vou sair sem um agasalho. Enfim, todos os cuidados. Tanto é que a doutrina espírita ensina que o espírito precisa do corpo para progredir e que você deve cuidar não só do espírito,
também deve cuidar do corpo. Bom, terminou o nosso desenvolvimento. Estamos naquela reta. Agora, os órgãos vão se desgastando. Quando é que a visão piora? Começa ali para os 35, 40 anos, quando você começa a esticar o braço para ver se enxerga direito o que está lendo, né? Também a vida inteira, um cuidado que às vezes não tomou, se expondo ao sol. O cristalino, que é essa lentezinha que controla o nosso foco visual, perde a elasticidade e não se ajusta à distância com tamanha facilidade. Ele não perde só a elasticidade, escurece, às vezes muda até a cor do olho. E o cérebro precisa fazer acrobacia para poder estar se adaptando. Uma deles é ensinar você a esticar o braço para ver se ajusta, né? E por que a aparência do nosso corpo muda tanto entre 40 e 70 anos? Para a gente não perder muito tempo com isso, dizer para vocês que a ciência explica ou conta para a gente que a cada 2 anos, a gente troca todos os ossos da face. Quer dizer, troca praticamente a cabeça inteira. Os ossos. Então, aos 70 anos, a pessoa já é, o rosto da pessoa já é a 35ª cópia de quando nasceu. A minha já está nas 40 e alguma coisa, já passei dos 70, então. Mas isso provoca o quê? E é bem mais do que uma questão de uso e de desgaste. O envelhecimento é um processo que afeta cada uma das células que a gente tem. E que são bilhões. A morte, como a vida, é um processo construído no interior das nossas células. Da mesma forma que o DNA, que todo mundo sabe o que é, controla o nosso desenvolvimento, o nascimento e o crescimento até completar o organismo, também limita a duração da vida. A morte não é um acontecimento instantâneo. É um processo através do qual os órgãos, pouco a pouco, vão entrar em falência. Mas dizer que a natureza é pródiga é pouco. Vamos dizer que Deus é muito bom. Ao dar as últimas batidas, o coração espalha pelo corpo um hormônio que alivia a dor, as endorfinas. Quero crer que todo mundo que já esteve presente em um velório. E é raríssimo você encontrar um corpo já sem vida em que a expressão facial seja, vamos dizer assim, de raiva ou qualquer sentimento menos legal. A enorme maioria é uma feição tranquila, serena. Está aí a parte boa do materialismo, a endorfina. Sem oxigênio, a gente precisa de oxigênio para viver, não para respirar. Os órgãos param de funcionar. O gozado é que o oxigênio que a gente precisa para respirar também produz radicais livres, que levam ao envelhecimento. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele nos dá a vida, devagarzinho ele vai cobrando por isso. Quando os órgãos param de funcionar, em 10 segundos, a atividade cerebral cai. Em 4 minutos, o cérebro está lesado irreversivelmente. E a gente vai perder a condição humana. Quer dizer, vamos passar para o outro lado. E até agora não deu para a gente saber como é que vai fazer.
quase morto. Aqui a gente volta a falar das experiências de quase morte. Os relatos foram mostrados, reportagem fantástica agora de 15 dias atrás, que acompanhou em Portugal um congresso internacional sobre essas experiências de quase morte. Com um detalhe, esse tipo de experiência não escolhe indivíduo. Preto, branco, amarelo, roxo, velho, novo, está sujeito a isso. E a gente teve esses depoimentos. Eu me vi fora do corpo, conta uma pedagoga, até o nome dela ali. Era um sonho muito bom, lembrou o ex-jogador Oscar, que teve que se submeter a uma cirurgia séria e foi dado como morto. Esse encontro aconteceu em Portugal, reuniu cientistas que tentam explicar esses fenômenos na fronteira entre a ciência e a espiritualidade. Os que passam por ela o fazem através de parada cardíaca, de acidente grave ou situações extremas. E depois sobrevivem. Há pouco tempo agora também teve o depoimento de um médico do Hospital de Clínica de São Paulo, que esteve morto por 8 segundos. E teve uma experiência extraordinária que ele relata. Então, o materialismo tropeça constantemente em coisas que ele não consegue explicar. Entre os relatos, para quem passa por essa experiência, os mais comuns: sensação de paz, túnel de luz, encontros com parentes mortos, revisão da própria vida e a impressão de estar fora do corpo. Para o materialismo, isso é resultado de processos cerebrais em momentos críticos. E ponto. Mas para outros pesquisadores, tem muita pergunta sem resposta. Mas vamos voltar um pouquinho a respeito da imortalidade, já que a imortalidade é a negação da mortalidade, naturalmente. Não morrer ou não ser sujeito à morte tem sido objeto de fascínio da humanidade desde o início da história. A tal ponto que hoje, nos Estados Unidos, são 2 empresas, na Europa tem uma terceira, que mantém vivos, biologicamente vivos. São passa de 300 o número de indivíduos que chegaram ao fim de uma vida, digamos, normal, se é que dá para falar em vida normal, e iriam falecer, morte clínica. Então, estão vivendo congelados à espera de que a tecnologia avance e um dia eles consigam ser revividos ou, enfim, voltarem à vida. A um custo astronômico. Provavelmente alguns nem a custo astronômico, mas a custa de pesquisa dessas próprias empresas. Então, existe uma população ainda que gostaria de imaginar viver eternamente. Agora uma história não, é um fato histórico. A epopeia de Gilgamesh é uma das, eles chamam de obras literárias, mais antigas que se tem conhecimento. Para que vocês tenham ideia, ela remonta 2000 anos antes de Cristo.
E a história do indivíduo que busca a imortalidade. Ele vai atrás de um herói que ele soube que era imortal. Depois de volta para a história dele. Não há provas, materialmente falando, e hoje, de que a imortalidade humana é uma condição possível. Ainda é possível na ideia daqueles 300 que estão lá nessas empresas. Formas biológicas têm limitações do próprio organismo que podem ou não ser capazes, com limitações que não podem, ou podem, excepcionalmente, ser superadas através de intervenções médicas ou de técnicas. Não é possível. A limitação biológica determina um prazo de durabilidade, como nós vimos com a mudança que acontece nas células. E a imortalidade traz para a sociedade questionamentos éticos e filosóficos. E entre eles, o sentido da vida. Afinal de contas, por que a vida? O que a gente está fazendo aqui? E tudo que a gente tem até hoje é procurar encontrar um sentido ético devido à sua brevidade. É saber que um dia a vida vai acabar. Aqui a gente esbarra de novo na doutrina espírita. Para nós que perambulamos, digamos assim, em torno da doutrina espírita, porque quando me perguntam, você é espírita? Eu costumo responder sistematicamente, eu tento, porque não é fácil. Então, ainda não sou um espírita, eu estou tentando. Mas o que é que nos ensina a doutrina espírita? Quantas vidas a gente tem? Uma vida. A vida espiritual. A vida material, ou o que a gente chama de vida, o Espiritismo nos diz que é uma encarnação. E que o processo reencarnatório é necessário para que você consiga percorrer o caminho da perfeição. Não é possível você, numa encarnação só, com toda a limitação da biologia, percorrer esse caminho. Com uma exceção, ou com algumas exceções, a doutrina espírita também nos ensina que quando há necessidade de um avanço meio rápido na humanidade, alguns espíritos já diferenciados se arriscam a descer nesse nosso mundinho para provocar ou incentivar essa mudança. Deve-se temer a morte. O Céu e o Inferno é o livro que trata disso, está no 2º capítulo. Aí está a história do Gilgamesh. Eu sempre me atrapalho com esse nome. Gilgamesh. A história dele estava em tábuas de argila. Foram descobertas durante escavações. Então, desde a antiguidade até agora, a procura pela imortalidade. O ser humano é sempre, independente do lugar que ocupe na sociedade do seu tempo, teve o sentimento inato do futuro graças à sua intuição. Quer dizer, quando você chega no mundinho, junto com você lá, na sua consciência, a intuição de que não deve ser tão curtinho esse negócio, não deve acabar ali para os 80 ou 90 anos, enfim, até onde você vai. Essa intuição induz que a morte não é a última etapa da existência.
e tampouco aquele que a gente deixa, ou deixamos durante a nossa encarnação, estão perdidos. Quer dizer, os amigos, porque isso é outra coisa que a doutrina espírita nos ensina. A gente constitui uma família humana, que é a que nós estamos constituindo hoje, e uma família espiritual. Via de regra, na família humana, a gente está mais de cara com o adversário do que com o parceiro. A gente se reúne como família humana para parar alguma diferença, terminar com alguma aresta, pagar alguma coisa, alguma mancada que deu lá atrás. A crença na imortalidade é intuitiva e mais generalizada do que a ideia do nada. Significa que a humanidade, como um todo, a sua maioria, sonha, pelo menos, que a vida não é só isso que a gente vive em tão pouco tempo. Para nós que acreditamos na alma ou no espírito, se vocês quiserem, se essa alma ou espírito for um inferior, a vida material vai prevalecer sobre ele. Refém das aparências, não imagina a vida além do corpo. Embora esteja na alma dele, no espírito, a vida real. Daí o medo da morte. O pavor de morrer e não ter nada do outro lado. Mas não precisava ter pavor, né? Vai morrer mesmo, não vai acontecer nada. Mas o medo continua. Se há um espírito mais evoluído, se o nosso foco for a alma, não o corpo material, fonte da vida, ser real e a tudo sobrevivente, a alma, não vamos ter medo de perder o corpo. Fonte de dores e misérias. Aí o sinal de que o indivíduo está evoluindo. De novo, a gente esbarra na doutrina espírita, porque diz lá a doutrina espírita, o espírito precisa do corpo para o seu progresso. E essas dores e misérias que a gente enfrenta no dia a dia, nada mais é do que o caminho fora da linha. Se a gente se desvia do caminho correto, aparece a maneira de a gente se corrigir. Diz a frase, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Para superar o temor da morte é necessário conhecer a mudança na passagem. Ou seja, ter penetrado no mundo espiritual, pelo pensamento, através do conhecimento da doutrina e conduzido a nossa evolução. De novo, vou esbarrar na doutrina espírita. Eu não vou saber dizer para vocês exatamente no qual dos livros básicos está essa afirmativa. A pergunta ao espírito de qual a melhor maneira de você se conduzir. A resposta não é o espiritismo. Diz que a melhor maneira de se conduzir é praticar o bem, amar o próximo como a si mesmo, Deus acima de todas as coisas, praticar a caridade, enfim. Se você está no caminho do bem, o seu aprimoramento, a sua evolução, a sua chegada ao que vulgarmente a gente chama de céu, estará assegurado. O interessante é que o temor da morte é o efeito da sabedoria de Deus e uma consequência do nosso instinto de conservação. Interessante, né? Comum a todos os viventes. Porque o medo, ele tem o seu lado benéfico. Ele evita que a gente, quer dizer,
tecnicamente, morra mais cedo. Se você não tomar cuidado com uma série de coisas, desde que você come, enfim. O medo também tem a sua parte boa, digamos assim. Então, mas se eu já acredito que tanto que a vida futura vai ser muito boa, então eu... Bom, mas por que eu estou falando aqui? Vamos para a vida futura logo, né? Mas falta para a gente o aprimoramento, o aperfeiçoamento necessário para essa vida futura. Enquanto a gente não atingir a perfeição nos ciclos que a gente tem que passar, não há como evitar, vai ter que aguentar as consequências, digamos. Ele é necessário, esse medo, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento, que acabamos de dizer. Está lá. Assim que nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, uma esperança e, finalmente, a certeza, apenas atenuado por secreto apego à vida corporal. Para quem está em evolução, a vida futura é uma ideia vaga, antes uma possibilidade do que a certeza absoluta. Aqui estamos todos nós. A gente acredita, deseja que assim seja, né? Mas, apesar disso, a gente pensa, né? E se não for assim? É melhor ficar aqui, né? Aí, a sabedoria divina. Quer dizer, enquanto você não está pronto, você não vai chegar lá. E ainda a gente acrescenta, né? O que é a alma? Perguntar para cada um, o que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. E daí a gente vê coisas do tipo, a ciência moderna estuda o ser humano, mas não se refere à alma. Está lá o Koch já dizendo, né? Tudo biológico, tudo material. E se ela existe, como é que você mede? Como é que você pesa? Apesar disso, olha o Koch aí de novo, tem alguns que têm tentado encontrar uma explicação. E deles todos, eles já colocaram a alma em todos esses lugares que vocês estão vendo aí. São vários. Mas o progresso da ciência, o aumento do conhecimento está nos conduzindo, e por isso eu cito tanto o Koch, a que a coisa é um pouquinho maior. Essa alma não seria um ponto colocado dentro de cada um, mas uma consciência universal. Aí vem da onde vem o termo que a gente usa como alma. De novo, a gente voltaria para o Koch, onde ele diz aquilo que eu já falei para vocês. E a gente precisa lembrar que, devendo o ser humano progredir, de novo, doutrina espírita, os males aos quais está exposto é um estímulo ao exercício da sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, principalmente morais, iniciando na pesquisa de meios para se subtrair nos lugares ou das mancadas que dá de vez em quando. Porque os espíritas não temem a morte. Aqui eu tomei a liberdade de copiar exatamente, textualmente, o que diz o livro Céu e Inferno. A doutrina espírita
é um resumo aprimorado de tudo aquilo que eu tentei conversar com vocês. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema. É o resultado da observação. Quer dizer, a gente sabe como é que vai ser. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. E não foram os homens que descobriram através de um método qualquer. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. E aí vemos todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade, da desgraça, assistindo, enfim, todas as peripécias da vida do além-túmulo. Aí a gente lembra dos termos que a gente ouve, o céu, o inferno, o purgatório, enfim. Apesar de, há muito tempo atrás, eu ter ouvido a afirmação de um Papa da Igreja Católica, que o inferno não é um lugar físico, é um estado da alma. É a mesma coisa que diz a doutrina espírita. Eis aí porque os espíritos encaram a morte e calmamente, e se revestem de serenidade nos últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam com a mesma confiança que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, de fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade, aquele sentido inato que a gente tem. Para os espíritos, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define o pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre uma coisa real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos na profundidade do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não é mais permissível, sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Mas eu ainda vou citar a dona Nilza, uma colaboradora que tinha nesta casa, como espírita. Perguntaram para ela: a senhora tem medo da morte? Ela respondia taxativamente: não sei, eu vou ver na hora. If you're not the one for me, then I can bring you to your knees. If you're not the one for me, why do I hate the idea of being free? And if I'm not the one for you, you've got to stop bothering me the way you do. Oh honey, if I'm
Eita, Pedro Paulo, você também hoje não está legal. Mas eu queria dizer boa noite para vocês. Muito obrigado. E vamos pensar na morte, apesar de não é um assunto agradável, mas se prepara para ela. Mas para essa morte física. E se prepare muito mais para a vida espiritual. Boa noite.